ponho de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui nessa tarde, já que estamos numa fase oratória, uma fase de oração. Paulo dá a sua versão, que ele diz que por essa causa, por todos os acontecimentos que Paulo ele passa, pelas perseguições que Paulo passou, pelo sofrimento que Paulo ele teve por amor a Jesus Cristo, porque quem conhece a história sabe que o Evangelho da graça de Deus ele foi revelado ao apóstolo São Paulo. E Paulo, por ter um espinho na carne, como diz a Bíblia, que Paulo tinha espinho na carne, para que ele não viesse a se exaltar-se com as excelências das revelações que Deus trazia ao coração de Paulo, ao entendimento de Paulo. E Paulo, em Efésios capítulo 3 e o verso 14, ele vai dizer: por todas estas coisas, o meu dever, a minha proposta é permanecer de joelho, haja o que houver, ainda que o meu adversário se levante contra mim. Mas Paulo está dizendo: me ponho na brecha da oração. Enquanto muitos estiverem caindo, estou de joelho na presença do meu Senhor e Pai. Esta é uma palavra forte que Paulo traz, uma palavra aos nossos corações. E quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 18 e no verso 16 ao 33, nós vemos que Abraão ele entra na oração, orando por Ló, orando para que Deus desse livramento ao seu sobrinho Ló. Nós vemos que os grandes homens de Deus eles tiveram uma vida de vitória através da oração. Eu aprendi uma coisa com a minha liderança, que quem ora conhece a Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. A intimidade de Abraão e Deus era tão grande que Deus chamava de Abraão meu. E nessa tarde Deus está dando estratégia a nós para permanecermos na vocação em que nós fomos chamados. Fomos chamados para quê, pastor? Para orar. Então permaneça orando. Eu fui chamado para quê? Para adorar. Permaneça adorando aquele que te chamou e te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Paulo vai dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Às vezes a dor é tão grande que o apóstolo é preciso ele trazer a essência para nós, em meio a todas estas coisas. O mundo diz a Bíblia que ele jaz no maligno, mas enquanto o mundo está dominado por Lúcifer, a igreja está plantada no jardim da oração. Quem ora tem compromisso com Deus. Quem ora nunca perde uma batalha. E quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis 32 e o 22 ao 33, fala que Jacó, no vale de Jabó, ele luta com o anjo. E esse anjo, segundo a Bíblia, ele representava o próprio Deus. Quer dizer, Jacó luta em oração. Tem gente que quer vitória, mas não quer orar, não quer lá cavar o poço, não quer vir com a manhã de oração, não quer ler a palavra, porque os rudimentos sagrados são esses: é ler a Bíblia, é estar em consagração, é matar a carne e tem mais cair para dentro da oração. Porque quem ora, irmãos, só tem vitórias. Quando aprendi a orar, homens de Deus me ensinaram a estar
estar de joelho, porque de joelho a gente se atrai à presença de Deus. E Jacó brinca com o anjo no vale de Jaboque, e ele é abençoado. Eu não sei há quanto tempo você está lutando no joelho, mas está difícil, olha um pouquinho mais. Ah, pastor, eu o ano inteiro não vi nada. Eu já vi resposta das orações na minha vida no ano passado. Começou a se cumprir agora em janeiro. O que Deus ele cumpre, o que ele promete, ele cumpre com aquilo que ele prometeu. Então está orando, continuando, mas chamou alguém que avião, vai só, como a nossa missionária falou, vai só, vai você e o Espírito Santo do teu lado. Amém, irmãos? Tem um que diz assim: Jesus está trabalhando. Vamos orar, minha irmã. Jesus está trabalhando. Jesus faz uma luta tremenda. Aí pede pai, pede mãe, pede esposo. Aí quando meu irmão passando, minha irmã, ora por mim. Minha irmã, não dissesse que Jesus estava trabalhando. Ele está trabalhando para te tirar da cova. Ele está trabalhando para te tirar de dentro de casa, irmãos. Porque muitos têm o prazer de estar nesta hora na televisão, assistindo a novela. Muitos podem estar aqui, o Espírito Santo está aqui, não me deixa mentir, mas também o diabo coloca um espírito de canseira, na dor da perna, a pressão sobe, a lábia sobe pega, e ele não tem força para vir cuidar uma hora de joelho diante do altar do Senhor. Aí quer vitória. Eu vi um antigo que diz assim: que a vitória vai chorando, geme e chora. A açúcar, porque quando você está orando, diz a Bíblia que Deus ele escuta o teu clamor, o teu gemido, ele escuta a oração da sua noiva. E quando nós passeamos pela Bíblia Sagrada e nós vemos o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 12 e no verso 33, está escrito uma coisa maravilhosa: e Samuel não cessava de orar. Glória a Deus. Você entende esta palavra? E Samuel não cessava de orar pela nação de Israel. Glória a Deus. Para que você está orando, Deus está ouvindo a tua oração. Para que você está clamando nesta tarde, o Espírito Santo está falando aos nossos corações: eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu gemido, a tua história está pautada nas minhas mãos, diz o Senhor, e os projetos que eu, Senhor, tenho proporcionado na tua vida, na tua história, no meio da tua parentela, todos os meus propósitos, diz o Senhor, ele não se cumprirá no meu tempo, porque é o tempo de Deus se cumprirá todas as promessas debaixo da sua vontade. Mas nós somos apressados, dai para sempre. Nós somos apressados demais. Deus faz uma promessa agora e nós queremos a promessa para amanhã que Deus já cumpra. Não. Tudo, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Se o tempo de Deus é para você continuar orando, continua orando. Se o tempo de Deus é para você continuar orando por aquele incrédulo, por aquele povo que não quer nada com Deus, então o propósito de Deus na tua vida é bem maior. Se Ele manda você orar, é porque Ele vai fazer algo extraordinário. A primeira coisa, diz a Bíblia, difícil ao nosso Deus. Lucas 8,17 diz que porque para Ele nada. Você já pensou? Nada é impossível. E diz a Bíblia mais que muitas são a eficácia, o poder de oração feita por justo. Levante a mão nesta tarde, só quem é justo.
Deus. Diz a Bíblia, aqui tem mais de 20, tem mais de 30 justos que levantam as mãos e adoram, e o céu não suporta, irmão. O céu fica incomodado com a tua voz, e Deus não fica quieto. Deus atende a oração do necessitado. Ela para a sua ela para a sua fala. O Deus de providência, o Deus de resposta estará aqui nesta noite, e Ele está dizendo assim: sossega o teu coração nesta noite. Ele está dizendo: eu estou trabalhando. Ela a sua. Muitos não entendem como Deus trabalha. Ele trabalha no silêncio, mas Deus também trabalha na turbulência, na mente abaixada. Deus trabalha no conforto do teu lar. Quando você se deita na cabeceira da tua cama, você começa a derramar lágrima, você começa a dizer: meu Deus, me ajude, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é tanta luta, é tanta coisa que acontece. A vontade, muitas das vezes, é de parar, é de chutar o pé da barraca, é de não ser mais crente, é de te adorar apenas em casa. Mas o desejo de Deus não é este. O desejo de Deus para você nesta tarde é esse: continue adorando, continue adorando, continue buscando, continue adorando, continue na consagração, ela continue lendo a palavra, da minha súria, continue dizendo que eu só, diz o Senhor, e Ele vai começar a trabalhar. Deus vai começar a tratar a terra. Deus vai começando a mudar o vaso. Ele vai começando quebrando aquilo que está ruim e vai transformando uma coisa nova. Diz a Bíblia que Deus faz coisas novas. Você crê no Deus que cria ocasiões para dar vitória? Quem é fiel, levanta a sua mão nesta tarde, só para eu ver que eu estou pregando para crente que é pentecostal, para crente que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Daniel, vai na sua Bíblia, por favor, no capítulo 6 e no verso 10, aleluia, versículo 10 e versículo 22, diz assim que Daniel, ele orava. Quem conhece a Bíblia sabe que este Daniel, ele não era desse tipo de crente que ele se dobrava fácil, não. Daniel não se dobra, mas diz a Bíblia, Daniel tinha um costume de orar. Olha para ter honesta tarde e diga assim: ai de mim, de você, se faz não orar. É preciso orar, é preciso estar na janela da oração ou na brecha da oração. Daniel capítulo 6, verso 10 e o verso 22, diz a Bíblia que Daniel orava quantas vezes? Três vezes por dia. E quando foi lançado na cova, aleluias, orou e Deus fechou a boca dos leões. A oração, a pregadora disse que a oração é a chave da vitória. Eu concordo. Quando eu leio a Bíblia, quando eu participo das mensagens, das orações de Daniel, quando eu sinto em meu coração arder a chama do Espírito e dizer: você precisa permanecer de joelho, porque enquanto você permanecer de joelho, teu filho está de pé, teu marido está de pé, tua esposa está de pé, tua família será salva, porque você está de joelho. Quando nós aprendemos a orar, quando nós aprendemos a clamar, para Jeremias 33, verso 3, tem uma frase que todo mundo conhece. Quando ele disse para Jeremias:
Clama a mim, Jeremias. Jeremias 33, verso 3, clama a mim e reze, poder-te. E anunciarei coisas grandes, Jeremias, que tu não sabes. Deus está dizendo assim: olha, quer ver coisas grandes? Quer ver sinais? Quer ver curas? Quer ver batismo com o Espírito Santo? Entra na oração, nas madrugadas. Pensa a vida que aqueles que buscam ao Senhor estão fugindo um pouco. E a da oração, o Espírito Santo me levou pelas madrugadas silenciosas da oração. Deus está dizendo: aqueles que me buscam, aqueles que oram de madrugada, aqueles que põem a tua face no pó, põe a tua face no pó. Quando eu aprendi isso, eu aprendi literalmente a meter arroz no chão e dizer: Jesus, estou aqui. Ela para subinaina, ela colma lava subiteia. O Espírito de Deus está dizendo ao meu coração nesta tarde: meu filho, minha noiva, ela precisa permanecer neste mesmo foco, orando, adorando, buscando a Ele. Mais tarde disso, o desemprego veio, a multa veio, a enfermidade veio, mas continua adorando. Jó não tinha motivos nenhum para adorar. Ele perde 10 filhos. Só sempre da casa de Jó sai 10. Naquela tempo não existia caixões, né? Como hoje. É de ouro, deles lá. Mas 10, você terá 10 filhos. Talvez chegou o teu filho assim: olha, tu vai continuar sendo crente, porque a gente só sabe adorar, agradecer, orar quando tudo está bem. Foi falado aqui que Paulo disse: você está na vida, seja padecer necessidade, coma de pão e câncer. Aí Paulo vai dizer: mas em todas estas coisas Paulo diz, eu estou instruído tanto a padecer necessidade como a ter pão. Aleluia. Como ter um pãozinho com queijo todas as manhãs. Ela para a sua. E quando vem a prova, pão de manhã, pão de dia, pão de noite, nós abrimos nossa boca muitas das vezes e começando a murmurar, igualmente a Israel, e vem de orar no deserto. Ele vai murmurar. Tem crente assim, mas aqui não tem. Levante a mão e adore nesta noite. Já perdi tanta gente da minha família que eu não tinha motivo para adorar. Aí eu dizia: vá para o enterro, mas vá com o espírito de adoração. Adore e ore, porque foi a minha vontade. Pastor, quando eu estou indo aqui para encerrar, sabe, fala as palavras sobre direito. E só quem passou por essa fase aí. Aí eu lembrei de Jó 34. Isso aconteceu comigo. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavora, de sorte que eu me cale. Deus está dizendo para mim aqui: feche a boca. Está difícil? Feche a boca. Abra somente para adorar. Aí você vai ver como Deus vai entrar no controle, vai colocar tudo em seu devido lugar, e o exaltado Deus colocará por terra e vai fazer como fez com José, vai levantar a tua cabeça, alabe a sua, porque você está na oração. Quando estou na oração desta tarde, eu quero ver só para não perder o costume.
Jesus, porque digno é Ele de toda honra, de toda glória, de toda oração. Sejam dadas, aleluia. Neemias capítulo 1, no verso 6, verso 11, e depois capítulo 6 e o 15, a história vai dizendo que Neemias, antes de ele reedificar os muros de Jerusalém, ele faz uma coisa. Ele faz inspeção. Ele coloca vigias para observar como está o estado da cidade. Jeremias começa a passear. Neemias, perdão. E diz a Bíblia que antes ele ora ao Senhor Deus do céu, com grande e terrível. Ele ora porque Neemias não estava suportando ver como estava a sua cidade. As portas foram queimadas a fogo, os muros foram derrubados. E o coração de Neemias, ele fica triste. Ele diz a Bíblia que quando Neemias ele vai se apresentar diante do rei, ele olha o semblante dele, para ver se não faz o mesmo. O semblante de Neemias está triste. Olha, ele diz: olha, Neemias, o que está acontecendo com você? Você não é mais o mesmo, você está curado. A Neemias vai olhar para o Senhor. Como eu poderia estar feliz ou alegre neste dia, sim? A minha terra, a minha cidade, ela foi queimada a fogo, os muros foram todos derrubados. Como eu poderia ficar alegre? Aí sabendo que Deus dá estratégia e espera a autorização para que Ele reedifique os muros novamente no meio da história. E quem conhece a Bíblia sabe que em 52 dias Neemias termina de reedificar os muros. O que eu aprendo com isso é que nada começa de cima, tudo começa pela oração. Glória a Deus. Se você for ver a história, o texto, aleluia, glória a Deus. Orando, ele vai ao rei, mas ele também faz a sua parte. Eu aprendi uma coisa com a liderança antiga, que ele dizia: o que é para Deus fazer, o homem não faz. Mas quando Deus prescreve para o homem fazer, Deus fica só calado. E nós fiquemos: faça Deus. Deus não é comigo, é com você e com o homem agora. Amém, queridos? Então que nessa hora nós possamos sair daqui dizendo assim: olha, Deus, se orar assim 5 minutos, eu quero orar 10 minutos nas madrugadas. Se no 5 horas você orar para 20 minutos, 30, 1 hora, eu quero orar mais 1 hora. Louvado seja Deus. Você lembra daquela passagem quando Jesus veio para o monte? Ele sobe ao monte para orar, ele fica ordenando o discípulo, ele fica embaixo. Deus tem que ficar aqui e orar, e pelar. Já viu quando Jesus fala com o Pai? Quando Jesus volta, os discípulos do maior Pentecostes. Dormindo. Assim? Eles estavam dormindo. Eles estavam? Então olha para Deus nesta tarde, eu quero encerrar. Diga assim: eu e você nesta tarde precisamos acordar mais para a oração. Amém? Precisamos, eu preciso. A Deus falar uma hora e meia, começou de joelho nas madrugadas, agora diminuiu, pastor. A Deus está dizendo assim: eu quero tudo de volta de novo. Aquela intimidade que a gente tinha, que também não era todo convertido, orava e do nada Jesus batizava a Constituição sem testar muita coisa. Porque hoje minha Belém surgiu. Nada contra o que faz, mas o poder que eu aprendi da palavra. Jesus sem mim. Quem dá unção para orar é Ele. Amém, queridos? Então nesta tarde que nós permanecemos nesta vocação que nós fomos chamados. Fomos chamados para quê, pastor? Fomos chamados para orar. Eu quero aqui agradecer, meu pastor, comigo a Bíblia, rapidinho.